Caros amigos, bem-vindos a mais um episódio de Hoje no Mundo Militar. Neste vídeo falaremos sobre mais uma ameaça feita pela Rússia, desta vez em resposta à chegada dos caças F-16 na Ucrânia, e do porquê essas ameaças estão subindo cada vez mais de tom. Já imaginou descobrir em poucos minutos quanto a sua empresa vale? A Valutec é uma plataforma online de valuation com foco total em pequenas e médias empresas. Ao usar a Valutec, você consegue obter uma estimativa rápida do valor de uma empresa ou de uma marca registrada, utilizando as melhores metodologias, com boa precisão e sem precisar pagar muito caro por isso. Já são mais de 1.500 valuations realizadas recentemente e mais de 30 bilhões em ativos avaliados. Faça o seu valuation com a Valutec. Transforme conhecimento em poder de negociação. Acesse o link na descrição e descubra mais na Valutec. Quem acompanha o canal está bem a par dos últimos desenvolvimentos envolvendo o F-16 na Ucrânia, com os Países Baixos e a Dinamarca doando um total de 61 aeronaves, com outras 9 nações aderindo à chamada Aliança dos Caças, que visa agilizar e acelerar o complexo e caro processo de treinamento de pilotos e mecânicos. Tratou-se de uma notícia muito positiva para a Ucrânia e os seus aliados, levando a ministra alemã dos Negócios Estrangeiros, Annalena Baerbock, a dizer que aquele tinha sido um dia bom para a Europa. E foi em resposta aos caças F-16 para a Ucrânia, e especificamente para as declarações da ministra alemã, que nesta terça, 22 de agosto, Dmitry Medvedev, ex-presidente russo e atual vice-presidente do Conselho de Segurança da Rússia, disse, no seu habitual tom de ironia provocativa, que se aquele foi o melhor dia para a Europa, o dia em que o F-16 chegar na Ucrânia será o último dia do continente europeu. Uma referência clara a um ataque nuclear russo, marcando mais uma dentre dezenas de outras ameaças nucleares feitas por Medvedev desde que o seu país invadiu a Ucrânia em fevereiro de 2022. Mas, mesmo para o nível de Medvedev, o tom das ameaças está se tornando cada vez mais agressivo, com a frequência dessas ameaças também aumentando. Por exemplo, no início de agosto, Medvedev disse que a Rússia não tinha nenhum interesse em negociar com a Ucrânia, já que o objetivo de Moscou é ver os ucranianos rastejando de joelhos, implorando por misericórdia. Antes dessa nova onda de ameaças, Medvedev já tinha deixado claro que a Rússia responderia com extrema brutalidade à chegada de caças F-16 na Ucrânia. Mas por que a Rússia está reforçando ainda mais a frequência e a intensidade das suas já habituais ameaças? Isso demonstra que, apesar dos russos negarem, o F-16 na Ucrânia é visto como uma nova e perigosa ameaça para os planos russos de expansão e conquista. E além de atrapalhar os planos russos de expansão, o F-16, dependendo da forma como for usado, poderá também colocar em risco os territórios ucranianos que a Rússia já anexou formalmente ao seu território. Em 30 de setembro de 2022, Putin, mesmo sem controlar a totalidade daqueles territórios, anexou formalmente à Rússia as regiões ucranianas de Lugansk, Donetsk, Zaporizhzhia e Kherson. Mas, para poder fazer isso, Putin foi obrigado a alterar a Constituição da Rússia, que passou a reconhecer aquelas regiões como território russo. Se a Rússia for obrigada a se retirar de algumas daquelas regiões, Putin, além da humilhação de enfrentar uma derrota militar, terá de forçosamente alterar novamente a Constituição da Rússia, retirando do texto a região ou regiões ucranianas que foram libertadas. Algo que inevitavelmente levará ao seu enfraquecimento político, colocando em risco a sua permanência no poder, que é algo que, sabemos muito bem, não agrada nada a Putin. Mas é importante frisar, mais uma vez, aquilo que eu já disse em outros vídeos aqui no canal. O F-16 não pode ser visto como uma arma milagrosa, ou como um meio que dará aos ucranianos a chave para um avanço imparável em direção aos seus objetivos.
Trata-se de uma perspectiva irreal, já que, como eu falei no vídeo de ontem, a chegada do F-16 na Ucrânia levará a uma forte resposta russa no terreno. Mas, para os ucranianos, essa pode ser a última e derradeira hipótese para uma vitória. Se mesmo com blindados e caças ocidentais, os ucranianos não alcançarem resultados realmente palpáveis e importantes, não restará outra opção a não ser a negociação da cedência de territórios para colocar um fim à guerra. Caso contrário, será inevitável a transformação daquele conflito em uma guerra sem fim, com o potencial de durar décadas. É verdade que a ofensiva ucraniana segue avançando, mas de forma muito lenta e custosa, e se continuar nesse ritmo, dentro de no máximo 2 meses, terá de obrigatoriamente parar por completo devido às chuvas. Se até lá a Ucrânia não tiver alcançado nenhum dos seus objetivos, como Tokmak em Zaporizhzhia, todas as derradeiras esperanças de Kiev serão depositadas no F-16 no início de 2024. Se até lá os ucranianos conseguirem o número desejado de caças, que como referia em um vídeo recente é de 128 aeronaves, todos esses caças serão lançados contra as defesas russas, levando a combates aéreos impressionantes que deixarão muitas baixas, tanto do lado ucraniano como do lado russo. Mesmo que a Ucrânia não alcance os seus objetivos na atual fase da ofensiva, o incremento das perdas russas, que apesar de não serem totalmente conhecidas, sabemos que são elevadas, poderão enfraquecer ainda mais a capacidade de projeção de poder da Rússia em outras regiões do mundo, como na Síria, com Medvedev e o Kremlin como um todo encarando a chegada do F-16 como um meio capaz de aumentar ainda mais essas perdas, vindo daí o aumento da frequência e da intensidade das já tradicionais ameaças nucleares russas. Confira as incríveis novidades da loja, moletons ideais para esse inverno e o melhor de tudo, com estampas à sua escolha. Luminárias exclusivas com a logo do canal, da FEB e bonés bordados de alta qualidade e com estampas incríveis. Canecas, camisetas e polos com temas militares para todos os gostos e tamanhos. Clica no link aqui na descrição e confira todas as novidades. Внимание, расчет. Получен приказ первый на пусковые установки. Второй. Проконтролировать состояние пусковых установок, доложить. Приказ на пусковых установок доведен. Все по боеготовы. Задержек к пуску нет. Приготовиться к совместным действиям. Есть. Внимание, расчет. Пуск. Есть пуск. Километров и поразить цель на полигоне Кура на Камчатке.